Vem ser Sol, na velocidade da fibra. Os melhores planos para a família toda estar sempre conectada. Solnet, a internet ultra turbinada com a economia que sua vida merece. Sexta-feira, dia 25 de outubro, vamos meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, versículos 54 a 59. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer o calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Porque não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele, enquanto estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz. O juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como é que não sabeis avaliar o tempo presente? Porque não julgais por vós mesmos o que é justo? Jesus quer que levantemos os olhos para o céu. Esta manhã, depois de 3 dias em que persistentes, olhando para o céu, aparecem luminosos e claros raios de sol, iluminando as mais esplêndidas dias de outono, vamos entendendo o tema das mudanças de tempo, já que agora meteorologistas são quase da família e apelam, já começam a fazer as previsões para um grande inverno, nos ajuda a encontrar e a saber também decifrar sinais dos tempos. Saberás avaliar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis avaliar o tempo presente? A insistência de conhecer o tempo presente é a insistência de conhecer a Cristo. Muitos dos que escutavam Jesus perderam uma oportunidade única na história de toda a humanidade. Não virem Jesus, o Filho de Deus, não perceberam o tempo, a hora da salvação, de conhecer Deus. O Concílio Vaticano II, na Constituição Gaudium et Spes, atualiza o Evangelho de hoje. Pesa sobre a Igreja o dever permanente de escutar a fundo os sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho. É preciso, portanto, conhecer e compreender o mundo em que vivemos e as suas esperanças, as suas aspirações, o seu modo de ser, frequentemente dramático. Quando vemos a história, não nos custa muito assinalar as ocasiões perdidas pela Igreja por não ter descoberto o momento em que então se vivia. Mas o Senhor, quantas ocasiões não teremos perdido agora por não descobrir os sinais dos tempos, ou o que significa o mesmo, por não viver, iluminar a problemática atual com a luz do Evangelho? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Continua a recordar-nos hoje Jesus. Não vivemos no mundo de maldade, ainda que também haja bastante. Deus não abandonou o seu mundo. Como recordava São João da Cruz, habitamos uma terra onde andou o próprio Deus e que ele encheu de formosura. A Beata Teresa, hoje Santa Teresa de Calcutá,
captou os sinais dos tempos, e o tempo é o nosso tempo. Entendeu muito bem Santa Teresa de Calcutá, que ele nos estimule. Não deixemos de olhar para o alto, sem perder de vista a terra. Costumo sempre dizer, os pés bem fincados na terra, mas o olhar e a mente do coração em Deus. Assim, Jesus lamenta que os seus ouvintes sejam capazes de interpretar os sinais do tempo e não captam os sinais dos tempos que representam a chegada do reino de Deus entre eles. Não descobriram nele e nos seus sinais a importância do momento em que viviam. Ficaram presos a sinais dos tempos e esqueceram de ver o grande sinal, Jesus. Portanto, Jesus repreende os seus conterrâneos que sabem distinguir os sinais meteorológicos, mas não o sinal que ele mesmo é o Filho unigênito, enviado pelo Pai para a salvação de todos. Compreender o tempo em que vivemos, é compreender as intenções de Deus, que em todo o tempo, sobretudo pelo mistério da Igreja e dos sacramentos, torna atual o mistério de Jesus com toda a sua eficácia salvífica. Saber fazer previsões do tempo, analisando os dados da meteorologia, implicará uma atenção interessante, se não estivermos realmente interessados e atentos para darmos conta da importância do tempo, como tempo para exercer a justiça e a caridade. Corremos sérios riscos. Há que reconciliar-se radicalmente com aqueles com que estamos em conflito. Caso contrário, podemos cair no redemoinho do não perdão e aí perdemos o tempo com que Deus oferece a cada um de nós de reconciliarmos em vista dos céus. Todos um feliz e abençoado dia, final de semana, na graça de Deus. Vem ser Sol, na velocidade da fibra. Os melhores planos para a família toda estar sempre conectada. Solnet, a internet ultra turbinada com a economia que sua vida merece.